Olá pessoal, hoje teremos mais uma videoaula e agora falando sobre sólidos geométricos, regiões planas e contornos. Mas antes de iniciar, solta a vinheta. Geometria, sólidos geométricos, regiões planas e contornos. Essa é a atividade 5 de matemática do 7º ano da Escola Municipal Dr. Pompeu Sarmento. Eu sou o professor Geraldo Ferreira e estarei com vocês nessa aula. Figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos. As figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos são também chamadas de tridimensionais, pois têm 3 dimensões. Veja aqui um exemplo. Na verdade, vários exemplos. Todas as figuras que estão aqui são sólidos geométricos. Então a gente vai ver as características de alguns desses que estão aqui nessa nossa aula. Lembrando que para ter uma terceira dimensão, o objeto vai ter que ter uma altura, tem que ter um comprimento, tem que ter uma largura. Regiões planas. As regiões planas são também chamadas de figuras bidimensionais, pois tem 2 dimensões. Veja aqui um exemplo. Ela vai ter aqui o comprimento e vai ter aqui a largura. Em geral, a gente pode colocar que uma região plana é uma área delimitada por uma linha fechada. A gente vai ver isso aqui direitinho. Tá? A gente pode também colocar essas figuras em cima de um papel, em cima de uma mesa, enfim, tá? Para que a gente tenha um plano. Por isso chamada de regiões planas ou figuras planas. Contornos. Nós temos 2 tipos de contornos, as linhas fechadas e as linhas abertas. Então aqui é exemplo de linhas fechadas e aqui é exemplo de linhas abertas. Os contornos e as linhas abertas têm uma única dimensão, que é o comprimento. Assim como as figuras geométricas, os objetos do dia a dia também podem ser classificados segundo suas dimensões. Identifique os objetos abaixo que lembram regiões planas, com P, sólidos geométricos, colocar o S, ou os que lembram contornos, o C. Item A. Folha de papel sulfite. Então a folha aí, na verdade, ela está lembrando aí uma região plana. Caixa de creme dental. Então perceba que a caixa ela vai ter aqui um comprimento, uma largura e vai ter uma altura. Tá? Então é um sólido geométrico. Seu quarto. Então, se a gente for olhar o quarto como um todo, né, a gente pode dizer aqui que ele é cheio de linha, tá? Tem várias linhas e se a gente tiver ele no quarto fechado direitinho, a gente pode considerar também como sólido geométrico. Então, eu posso lembrar aqui como contornos, tá? Da mesma forma como eu posso ver aqui, dependendo do quarto, o sólido geométrico. Barbante formando um retângulo. Então, se você for olhar, esse barbante aqui está formando um contorno. Tá? Então, apenas o contorno aqui, formando essa linha. Uma linha fechada. Cédula de dinheiro. A cédula de dinheiro, a gente está vendo que a gente pode colocar como se fosse o exemplo da folha de papel sulfite. Então, uma região plana. E as linhas laterais do campo do futebol? Tá? Então, as linhas laterais podem ser lembradas como um contorno. Observe as figuras abaixo. Indique quais são sólidos geométricos, quais são regiões planas, quais são contornos e quais são linhas abertas. Em seguida, desenhe uma de cada tipo. Então, olha só. Aqui tem uma figura que dá para ver que tem comprimento, altura e largura. Então isso aqui é um sólido geométrico.
aqui a gente tem aqui a figura formando, dá para ver o que é isso, talvez pode ser a ponta da chaminé de uma casa, enfim. Posso considerar aqui, colocar no plano, que no caso aqui seria a própria visão aqui do monitor, né, do celular de vocês. Então isso aqui é sim uma região plana, tá? Isso aqui dá para ver uma profundidade aqui, ó, uma coisa que sai da tela, né? Não é fácil desenhar uma esfera, na verdade. Isso aqui é um sólido geométrico. Aqui eu estou vendo apenas o contorno da linha. Então isso aqui é um contorno. Aqui é uma semi-esfera. Então isso faz parte de um sólido geométrico. Aqui está desenhada apenas a linha fechada, ele está chamando aqui de contorno. Essa figura é um triângulo, conhecido de vocês, ela é uma figura plana. Aqui a gente tem uma linha aberta, então aqui, vou chamar aqui de linha aberta, chamar de LA. Essa figura aqui um pouco arredondada, tá? Pode desenhar aqui no papel, é uma figura plana, tá? Aqui uma linha aberta, aqui apenas o contorno, e por fim aqui a gente vai ter uma figura de terceira dimensão, é um sólido geométrico. Ele ainda pede para desenhar um de cada tipo, então vamos começar um sólido geométrico. Vocês podem desenhar aqui, por exemplo, um cubo, é o desenho mais fácil que nós temos de fazer. A gente pode fazer assim, ó. Desenho um quadrado aqui atrás, meio que pontilhado, para dizer que ele está lá atrás, para facilitar na hora de desenhar o cubo. Depois só faz ligar. Okay? E aqui eu passo aqui para ficar mais escuro, né? E essa parte aqui que fica por trás a gente deixa pontilhada. Está desenhado o cubo, não está muito bem, mas tenho a boa vontade de entender que é um cubo, tá bom? Uma figura, uma região plana, a gente pode pegar um retângulo aqui, tá? Está aqui feito o retângulo, enfim, não está um retângulo bem dito, mas também compreendo aí. Logicamente, para ser um retângulo, a gente vai pintar essa parte toda aqui de dentro, certo? Para entender a diferença disso para o contorno, eu desenho o mesmo retângulo, só com as linhas laterais. E por fim uma linha poligonal, uma linha aberta, né? Vou fazer aqui o que eu gosto sempre de fazer, que é o meu G. Tá muito bem desenhado, mas enfim, aqui ficou melhor. Tá joia? Feito aí essa atividade. Sólidos geométricos. Há sólidos geométricos que possuem apenas faces planas, são chamados poliedros. Há outros que têm pelo menos uma parte não plana, arredondada, que faz com que eles rolem, são os corpos redondos. E alguns sólidos geométricos que nem são poliedros, nem são corpos redondos. Sempre que tiver dúvida, procure no dicionário o significado das palavras. Poli significa dizer que é muitas ou muitos, edro significa dizer face. Poliedro, muitas faces. Os poliedros apresentam somente faces planas, então a face é essa região que está aqui, ó. É isso aqui, tá? São faces de um sólido geométrico. Ao colocá-los em uma rampa levemente inclinada, eles não rolam. Então é assim que a gente vai identificar o poliedro. Os corpos redondos apresentam partes não planas. Tá aqui as partes, né, que são arredondadas. Se a gente colocar essa aqui numa rampa, ele vai rolar, tá? Ao colocá-los em uma rampa levemente inclinada, com a parte arredondada voltada para a rampa, eles rolam. E outros sólidos geométricos possuem partes não planas, mas não rolam ao serem colocados em uma rampa levemente inclinada. Então todos esses aqui são chamados sólidos geométricos. Poliedros. Então aparece aqui umas classificações. Então aqui tem esses pontos, né, que está colocado aqui mais escuro, chamado de vértice.
essas linhas, né, que está entre esses dois pontos são chamadas de arestas, e essa parte aqui que está limitada pelas arestas é a face desse poliedro. Esse poliedro ele tem 6 vértices, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tem 5 faces, essa face que está de frente para a gente, mais 2 lá atrás, uma na parte de cima e outra na parte de baixo. E 9 arestas, 3 na parte de cima, 3 na lateral e 3 na parte de baixo. Os principais poliedros. Bom, aqui tem só um lembrete, penta é 5, hexa 6, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, um dos poliedros, prismas, tem os prismas oblíquos. Por que oblíquo? Você pega aqui a base e vê que essa parte lateral está um pouco inclinada, certo? Aqui a gente tem um prisma com a base triangular, então tanto a base quanto essa parte superior é a mesma figura, então são triângulos. Aqui a gente tem um prisma de base retangular, então veja também que ele está inclinado, então um prisma oblíquo de base retangular, e a base aqui, um pentágono, é uma base pentagonal, tá? O que tem embaixo tem na parte de cima também, então essa figura é considerada um prisma. E tem os prismas retos, né? Então você veja que essas laterais elas fazem um ângulo aqui reto com a base, tá? Então por isso chamado de prisma reto. Aqui a gente tem um cubo, um paralelepípedo ou chamado bloco retangular. Aqui tem um prisma reto de base hexagonal e aqui um prisma reto de base triangular. As pirâmides, né? Uma foto da pirâmide aí, muito famosa, lá de Paris, foi tirada em 2014. Então a gente tem as pirâmides retas e as pirâmides oblíquas. Como é que é isso? A reta, a ponta dela está exatamente no centro da base, certo? A ponta da pirâmide está no centro da base. Então essa é uma pirâmide reta de base triangular, uma pirâmide reta de base quadrada, ou pode chamar de base retangular, não tem problema. E a pirâmide reta de base hexagonal, porque tem uma figura com 6 lados. Perceba que a figura que está na base, ela não se encontra mais na parte de cima, para poder diferenciar o prisma da pirâmide. E os prismas oblíquos, perceba que ele não está mais, a ponta dela não está mais no centro, está aqui inclusive caindo fora, tá certo? Por isso ela tem essa inclinação, e aí tem uma pirâmide oblíqua, tá? Essa é uma pirâmide oblíqua de base quadrada, e aqui é uma pirâmide oblíqua de base pentagonal. Uma pirâmide bem especial, ela é o tetraedro. O que é que tem de especial aqui, tetraedro regular? É porque todas as suas faces são triângulos que têm o mesmo formato, são triângulos equiláteros. Tá? Então, entre as pirâmides, uma se destaca é o tetraedro regular, formado por 4 faces triangulares equiláteras, todas de mesmo tamanho. O tetra significa dizer 4, edro, face, tetraedro, são 4 faces. Corpos redondos. Além dos poliedros, existem os sólidos geométricos que rolam ao serem colocados em uma rampa levemente inclinada. Eles são chamados os corpos redondos. Com certeza os mais conhecidos fazem parte do seu cotidiano. Veja só, cilindro, parece muito com a lata aqui, esse é o reto e o cilindro oblíquo. Ele tem 2 faces planas circulares, está aqui, né? O que tem na parte de cima tem na parte de baixo, e uma parte que não é plana, e a parte lateral ela é arredondada. O cone tem o cone oblíquo e o cone reto. O cone tem uma face plana circular, diferente do cilindro que tem duas faces, né, circulares. Esse aqui só tem uma, chamada base, e uma parte que não é plana, essa parte lateral aqui, que ela é arredondada. E a esfera, ela é formada por uma única superfície que não é plana, né? Então toda a esfera ela tem essa superfície que não é plana, é toda arredondada.
certo? A gente pode comparar aqui com a bola, com a chimbra, enfim. Bom, pessoal, esse foi a nossa aula de solo de geometria. Foi muito bom estar com vocês. Então, de coração, abraço a todos. E a gente se vê na próxima aula. Tchau!